Esse é o documentário sobre a história da nossa comunidade de São Jorge de Marte, para a nossa amostra catequética de 2025. Sejam bem-vindos à nossa comunidade. Hoje você irá descobrir mais de 15 anos de história que nossos fiéis leigos nos contaram. Quanto tempo vocês participam da comunidade e como chegaram aqui? Tem mais ou menos uns 15 anos. Olha, eu participo da comunidade quando abriu o Oiti, 15 anos atrás, uns 16 anos atrás. E aí eu fui a primeira pessoa que entrou na Marinês. Fui eu primeiro que mudei nessa casa. Aí, aos poucos, não tinha igreja aqui, a gente ia na São Leopoldo. Aí a dona Laurinda abriu aí tinha esse terreno que era vazio, ela foi, conversou com o Jucimar, conversou com nós ali lá da casa do Jucimar. Falou, vamos pedir para fazer uma igreja. E a dona Laurinda lutou assim, com a força e a alma dela. Nós viemos para cá com a entrega das casas do Oiti em 2009. Nós já íamos na paróquia. Aí, quando se deu início à comunidade São Jorge, nós também passamos a participar aqui da comunidade, desde o começo. A gente chegou na paróquia São Leopoldo Mandique, São Jorge ainda não tinha nascido, né? Olha, eu acho que eu estou bem do início, porque quando eu comecei a vir, era na rua, era ao lado dos muros da escola, ali do CENIP, e começou ali a igreja, era na rua, montava o altar com a dona Laurinda, né, que eu comecei praticamente junto com ela, só que eu não frequentava muito no início, porque eu trabalhava no mercado, trabalhava sábado, domingo, né? Aí depois que eu passei a frequentar mais, mas quase assim, bem no início mesmo. 8 anos. A comunidade São Jorge eu participo já há 4 anos. Eu cheguei aqui através de um convite para vir ajudar na missa. Era para tocar percussão, que eu já estava tocando, na comunidade São Maximiliano, que é o bairro que eu moro. E quando eu cheguei aqui, me deparei com a comunidade, era só aquelas telinhas ali na frente, né? Eu fiquei, assim, encantado com a simplicidade e com a hospitalidade das pessoas aqui da São Jorge. Nós participamos há uns 15 anos da comunidade. Chegamos aqui bem no início, quando ainda não tinha comunidade formada. E aí foi quando teve as missões redentoristas aqui na paróquia. Como era a comunidade no início? No início, nós começamos num movimento, né, que foi feito aqui no bairro. O bairro estava iniciando, né, o bairro Oiti, e teve início, né, com um cadastramento. E logo depois nós começamos a fazer as missas em casas. No início eram bem poucas pessoas mesmo que participavam, né? Nada, né? Era um terreno cheio de mato. E como eu falei que a dona Laurinda, né, que iniciou, a Laurinda lutou assim com a força e a alma dela. E ela vinha com a carriolinha e com as coisinhas pra gente fazer aqui no terreno, né? Uma reunião. Aí fazia os terços, depois terço. Aí nós conversou com o padre, aí o padre começou a fazer a missa com pouquíssimas pessoas. E ela vinha com a carriolinha dela e levava pra casa dela as coisas e trazia todo fim de semana, né? Todos os domingos. E o que eu podia fazer para ajudar a dona Laurinda, a gente fez até uma festa junina lá na frente da minha casa para impor da comunidade, né? Aí, e foi crescendo. Aí tinha um outro padre que falou, não, nós vamos fazer uma igreja, uma comunidade. Aí foi feita reunião para escolher o nome da igreja e foi o padre assim, vamos escolher um nome para essa comunidade, né? Aí teve vários e aí quem ganhou foi São Jorge de Marte. E aí daí para cá só foi crescendo, aí já adaptaram o catequese, né? A comunidade iniciou com missas em casas, né? Cada semana ia numa casa. A dona Laurinda era que mais tinha missa na casa dela, sempre na casa dela, ou na da Marinês. Então, E às vezes em casa. Às vezes em casa, mas era cada dia na casa de um dos que aqui iniciaram nessa caminhada com a comunidade. E a gente fazia de tudo um pouco, né? Os materiais litúrgicos era eu que lavava. E preparavam a missa, fazia comentário, leitura nas casas. E a gente era muito poucos, né? E aí foi chegando gente, a comunidade de São Jorge foi crescendo e pessoas cada vez mais se achegando para somar com essa comunidade. Não tinha nenhuma estrutura, era só o terreno e foi montado aos poucos, né? Ainda está levantando as estruturas ainda. As missas e a catequese eram realizadas na casa da Ana Laurinda, da minha mãe. Quais lideranças pastorais ou grupos marcaram aquela época? Era o Jucimar, a sua mãe Kátia, né? Eu e o Valdir, que a gente participava também bastante para ajudar a comunidade a subir. E a sua avó, a dona Laurinda. A catequese que, tipo,
Começamos com a catequese, não tinha catequizando, os catequizandos foram vindo, e catequista, e foi um momento assim muito enriquecedor para nós. Liderança da Dona Laurinda, né? Que como coordenadora, ela... Mas a catequese foi das pastorais que mais cresceu na nossa comunidade, né? Bom, comecei com a Dona Laurinda, ela foi muito, assim, muito persistente comigo, ia na minha casa, vendia rifa, convidava para as missas, convidava para os aniversários. Então a Dona Laurinda foi assim, no começo foi ela. E depois, quando eu comecei a participar mesmo, já eram os coordenadores que é atual, né? Mas no começo foi a Dona Laurinda mesmo, ela foi bem persistente, ia na minha casa, esperava chegar ao trabalho, tudo até para ela poder falar o que ia acontecer, né, na comunidade. Primeiramente foi a Marinês, né, que quando eu cheguei aqui uma semana, eu fiquei pensando, meu Deus, não conheço ninguém aqui, que eu vim de outro bairro, vim lá da Popular. E aí quando eu desci do ônibus vindo do trabalho, tinha 3 senhoras na minha frente com a camiseta escrito Comunidade Oiti. Eu falei, nossa, tem comunidade aqui, fiquei faceira, né? E corri atrás dessas 3 senhoras. Aí perguntei, tem comunidade aqui, tem igreja? Eu falei, ó, igreja nós não temos, mas a gente tem missa uma vez por mês, né? Quando eu cheguei aqui, a missa era celebrada só uma vez por mês, tá? Agora estamos, todos os domingos temos missa, na terça também. Aí ela falou assim, mas a gente tem encontro toda quarta-feira ali na casa do Jucimar e da Célia. E aí eu falei, então me convida, eu falei, não, a gente passa aqui e a senhora vai com a gente, que era a Marinês, a Ademira, acho que é a senhora Dona Rosa, né? E aí, assim que eu fui me turmando na comunidade, através dessas 3 pessoas. Que marcaram a Ana Rosa, que virou minha comadre, né? Que no começo eu achava ela chata, ela sabe disso, então eu vou falar, não tem problema. Nossa, ela é muito chata, ela tinha cara de brava, né? E ela é brava, né? E aí, logo depois, meu filho fala que queria que ela fosse madrinha dele. E aí, ela e o compadre Silvestre se tornaram nossos compadres, né? E a gente se tornou uma família. Então a gente ama eles. Pessoas que marcam também Jucimar, a Célia, a esposa do Jucimar, a Preta, o Erasmo. Então, são pessoas que são a cara da comunidade, né? E aí depois vem vindo outras pessoas, né? A própria Cauane, pequenininha, foi crescendo, João Hermes, né? Toda a família que a gente vê aqui na comunidade é muito bonito de ver. Eu quero falar mais uma pessoa, Dona D que tá aqui, ó. Sempre, Dona D é a cara da São Jorge. Bom, a gente vê assim o sinal de Deus, né? E a intercessão muito forte de São Jorge, porque eu lembro que no começo, né? Era a Dona Laurinda que movimentava tudo, ela foi assim, praticamente a fundadora, ela que mexeu o doce, juntou o povo e também falou com os padres. No começo era Padre José, aí depois Padre Irineu, teve a participação também assim, importante na época do Padre Alcione. Ele ajudou bastante, ele vinha celebrar. Então, assim, o que marca bastante é assim, a perseverança. Inicialmente ali de Dona Laurinda, né, que conseguiu juntar o povo. E depois a comunidade, ela foi adquirindo assim, essa autonomia, né, são pessoas muito ativas, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas assim, com esse espírito, podemos dizer, missionário e também catequético, né? A catequese que marca bastante. Então, tudo isso nós cremos, né? A graça de Deus agindo e a intercessão do Santo Padroeiro, nosso guerreiro São Jorge, né? Que, como diz o Padre Manuel, fez o acampamento aqui e com a graça de Deus, a intercessão, né, do patrono, então a comunidade vai caminhando e vai crescendo na evangelização, formando discípulos missionários, desde pequenininhos, né? Já temos aí já até algumas gerações, né? Que eram coroinhas há alguns anos, agora já estão grandinhos, e também chegando gente nova, também de vocês, né? A mãe de vocês, agregando. Então, é uma comunidade assim, que marca muita gente pela vivacidade, né? E também pela acolhida, né? Pela dinâmica assim, do Espírito Santo. É uma comunidade muito acolhedora. A catequese, né? A princípio foram só 4 catequizandos. E aí era também na casa da minha mãe, que a catequese acontecia, e a liturgia. Quais histórias ou momentos marcaram a lembrança da comunidade? Em evento, o que mais me marcou foi a primeira festa nossa, que foi feito na avenida, né? Foi feito na cima da minha casa, foi feito em última hora, né? Coisa bem simples mesmo, nós fizemos, e foi ali que deu um despertar.
porque foi tão bonito, assim, a união de todo mundo. Era um bairro que estava começando, então ninguém se conhecia, e ali foi praticamente a inauguração, né, vamos dizer assim, de nós como comunidade. Uma delas, né, foi aqui na comunidade mesmo, que nós fizemos tipo uma reforma, né, e colocamos os fios, instalamos o som, né, isso foi feito num sábado. Aí no domingo, nós chegamos para a celebração da missa, foi tudo roubado, não tinha nenhum fio. Quando marcou o mais foi a festa junina lá na frente da minha casa, né? E a gente foi fazer uma festa junina para a igreja, para a comunidade, só que sim, era muito pouca coisa. Aí colocamos uma mesinha lá fora, eu fiz um balde de quentão, né? Uma panela grande de quentão, sua avó fez uma panela de caldo. E o povo começou a participar e comprar, que eu me surpreendi, aí no final eu já não tinha mais quentão, e eles queriam quentão, aí eu coloquei água, fervi e comecei a dar para eles tomarem, porque não tinha mais, mas foi muita gente, assim, foi algo assim que a gente não esperou, e tudo que nós juntamos ali foi para São Jorge. A nossa primeira festa que, tipo assim, a gente precisava de dinheiro, né, para a nossa comunidade, e organizamos a nossa primeira festa, e a gente não contamos que ia ter uma repercussão tão grande, e foi tão boa a nossa festa, foi um momento de acolhimento, um momento de confraternização, um momento de alegria, e de estar chamando as pessoas a participarem da comunidade, e assim veio chegando mais gente para as missas, para a liturgia, para a catequese. Para mim, a lembrança que mais fica quando nós conseguimos esse terreno aqui, né? Porque até então as missas eram nas casas e a dona Laurina veio com uma cruz para que a gente pudesse fincar nesse terreno aqui, né? Que era para ela tinha vontade que nós fizéssemos uma comunidade aqui, e já iniciamos a ter as missas aqui nesse terreno. E nós fincamos a cruz, tivemos a primeira missa aqui. Quando foi na segunda-feira, o pessoal tinha arrancado a nossa cruz, jogado do outro lado da cerca. Do outro lado da cerca. Então eu ficava parecendo às vezes um pagador de promessa com aquela cruz carregando nas costas, vindo para cá, para esse terreno e fincando novamente, né, para que pudéssemos ter nosso espaço que graças a Deus temos hoje, né? Eu lembro aqui, esse terreno que era muito mato, não tinha nada, era só mato. Aí começou o Erasmo, a esposa dele, começaram a limpar, colocaram a cruz, né? Aí eu lembro que vinha pessoas, derrubavam essa cruz, tiravam, jogavam, praticamente assim, jogavam fora. A gente não sabia quem fazia isso, mas alguém fazia, né? Mas aí a gente continuou firme, até hoje a comunidade está aí. Olha, quando eu cheguei aqui, ainda só o galpão pequenininho lá na frente, né? Nós ainda estamos num galpão, mas o outro é menor. E eu cheguei, assim, ali na comunidade, fazendo leitura, né? Ajudando a Marinês, que era que fazia o documentário, era a Jucimara, a Célia, a Dona Laurinda, e assim, as pessoas mais de frente, né? A Dona Rosa. E aí eu já cheguei falando que eu ia ajudar, né? Comecei fazendo leitura, aí depois comecei a ir na catequese, né? E já peguei uma turma de catequizandos. E logo em seguida passei também a ser coordenadora, o convite pelo Jucimar, né? Fiquei na coordenação acho que uns 5 anos, depois, por outros motivos, deixei a coordenação. E aí, no dia que eu vim, precisava que tocasse violão, e fazia mais de 10 anos que eu não tocava violão na missa, mais de 10 anos. Eu falei, tá bom, vou porque eu vi precisa, e me emprestaram um violão, e aí aquilo ficou meio confuso no dia, o violão não era meu, e aí eu senti a necessidade até de comprar um violão para poder tocar na missa. Então foi graças a uma missa na São Jorge que eu voltei a tocar na missa, e hoje a gente está todo final de semana aí trabalhando, né? Tanto aqui quanto nas outras comunidades. A celebração das missas, né? Que variava de vez em quando na casa da Dona Laurina, na casa do Jucimar. Um dos fatos assim bem marcantes da nossa comunidade, eu lembro que no início, quando nós começamos a ver o terreno, que é onde é hoje a comunidade, primeiro nós fizemos as missões redentoristas e colocamos a cruz, né? Fixamos a cruz lá no terreno e a gente ia toda terça rezar o texto lá junto à cruz. E sempre que a gente chegava lá, alguém tinha tirado a cruz e colocava de cabeça para baixo. Ele arrancava e colocava a cruz de cabeça para baixo. E aí a gente rezava, pedia a Nossa Senhora, e aí a minha mãe teve a ideia de comprar uma medalha milagrosa e colocar lá, e fincar a cruz e colocar lá, ao redor da cruz, essas medalhas. E aí depois desse fato, quem estava fazendo isso com a cruz nunca mais fez isso e a cruz ficou lá até um certo tempo. E o fato que coincide com isso
é que essa cruz ela era enfincada e as medalhas estão até hoje exatamente no lugar onde fica o altar. Então é um fato bem marcante da nossa comunidade. Tem várias. Não daria assim para eu poder dizer assim uma específica, mas eu vou tentar. Teve uma ocasião que foi depois da pandemia que vestiram as crianças como que de soldados romanos na procissão com a imagem de São Jorge Mártir. E isso foi assim muito bonito, porque a comunidade ela vem de uma caminhada, né? E quando a gente vê assim a presença das crianças, dos jovens numa comunidade, a gente vê ali que, com a graça de Deus, já há sinais de uma continuidade, não é uma comunidade fechada, né? Então, assim, essa experiência das crianças naquela procissão foi muito bonita, assim, eu achei muito linda. Mas há outras experiências, sem dúvida, assim, ligadas à comunidade de São Jorge Mártir que marcaram. Verdade, mais da Via Sacra. Foi quantos anos, pai? Faz isso? Foi que a chegada do Padre Manuel. Foi a primeira, né? A primeira. Então, essa Deve ter uns 8 ou 9 anos. Na Via Sacra nós fizemos da paróquia, né, da Matriz, da São Leopoldo, aqui na comunidade. Era um percurso, né, foi assim, não tão longe, vamos dizer assim, mas era tipo 3 horas da tarde, então estava bem quente, né? E o senhor Moacir, né, acho que ele não era ministro ainda, aí ele estava participando e ele deram a cruz para ele carregar, né? E ninguém chegava perto dele para fazer o revezamento, né? Ele já estava cansado de carregar a cruz. E aí ele já chegando aqui, aí alguém pegou a cruz, mas ele não via a hora que alguém pegar. Então foi um fato bem assim, legal, né, que aconteceu. Isso é bastante também. Como a comunidade cresceu e se organizou ao longo dos anos? Graças a Deus foi feito principalmente com o Padre Manuel, né? Nós tivemos várias formações, vários cursos. Dentro desses cursos era feito lá em casa, né? Na minha casa, porque aqui mesmo a gente não tinha espaço. E ainda continua, né? A formação terço, rezando, né? É a parte que mais assim, que nos uniu, né? Como comunidade. E acho que foi através da união, né? Através da união, todo mundo se uniram e um ajuda o outro ajuda o outro, e aí as paróquias ao redor também começaram a nos ajudar, né? O Valdir, como mestre de obra, ele trabalhou muito aqui, ele trabalha muito fora, né? Mas quando ele vem, se dedica muito à igreja, assim, ajudar, fazer piso e fazer barraco, e ele ajudou muito. Graças aos coordenadores que aqui foram escolhidos, né, colocados aqui pelos padres, que também nos fortaleceu muito na fé. Eu acho que o principal afinco assim, foi das lideranças, né, que se fizeram. Como eu disse, a dona Laurinda teve início, e logo depois o Jucimar se torna nosso coordenador. A gente foi convidado para participar de uma formação e a gente estava naquela de escolher um coordenador para a nossa comunidade. E fizemos a formação, convidamos a Célia e o Jucimar para participar dessa formação. No nosso coração nós já tínhamos certeza que eles iam ser nossos coordenadores, mas eles não sabiam. O convite foi feito e o sim deles. E essa caminhada de nós com a comunidade, caminhamos junto para essa comunidade crescer. Tivemos muitas dificuldades, né? Mas vencemos todas elas. E a comunidade de São Jorge estava em votação, ou ia ser Sagrada Família, né? Ou São Jorge. E a votação foi São Jorge. E aqui cresceu o acampamento de São Jorge. Foi pela cooperação dos pessoal que ainda que faz parte ainda desde o início, né? Um apoiando o outro e ajudando cada um. Aos poucos a gente foi, né, primeiro realizou as missões redentoristas, e aí depois a gente tinha missa uma vez por mês, que era na casa da minha mãe, e também a gente começou a fazer a festa junina, teve a primeira festa junina que foi em frente à casa do Jucimar. A gente começou a se organizar para escolher o nome da comunidade, né, qual que seria, porque até então não tinha, era chamada só a comunidade do Oiti. E aí fizemos uma votação ali ao lado de onde é a escola hoje, e aí foi escolhido, né, pessoas votaram e foi escolhido o nome de São Jorge. E aí a partir daí a gente começou a se organizar, né, para comemorar a festa do padroeiro, e fomos se organizando, aí mais pessoas foram agregando,
foram contribuindo até chegar no que está hoje. Eu acho que também a matriz, né, ajudou bastante. Ela foi divulgando a matriz, nas missas da matriz, o comentário foi divulgando. Teve algumas pessoas da matriz realmente que ajudaram bastante nessa implantação da nossa comunidade. Olha, a comunidade São Jorge Mártir, ela não tinha templo, mas ela tinha ali o princípio de uma comunidade em formação, com algumas lideranças que já há algum tempo vinham caminhando. E eu penso assim que eu encontrei ali muita sinceridade, ainda que houvesse talvez, o que é muito normal, o não conhecimento do que é ser comunidade, havia muita boa disposição dessas lideranças. E aí então, quando podemos começar a ter a Santa Missa não mais uma vez por mês, mas todo domingo, parece que houve aquele grande impulso, né, para que a comunidade ela se fortalecesse cada vez mais. A partir daquele momento, as pessoas que estavam ali para ser igreja, para ser comunidade, elas foram entendendo cada vez mais que a comunidade ela surge na medida em que as pessoas buscam ter espiritualidade, né? Houveram pessoas que aparentemente isso não estava muito claro para elas. Então, na igreja, se nós vamos por Deus e com essa intenção de formar comunidade, a gente permanece, porque a gente começa a se deixar trabalhar, né? E a gente aprende, a gente se enriquece muito. Mas se a pessoa ela vai à igreja por outros motivos, ela não consegue permanecer. Então, assim, quem permaneceu é exatamente aquelas pessoas que estavam ali por Deus para se tornar comunidade. E aí foram chegando cada vez mais pessoas, né? Não assim tanto por uma busca de uma satisfação pessoal, um querer fazer, mas assim, pessoas que queriam se aproximar de Deus. E assim, quando a gente se aproxima de Deus, a gente sente uma necessidade de fazer algo, né, por Ele na igreja, se deixando trabalhar. Então, essa é a primeira impressão que eu tive quando eu conheci a comunidade. Não tinha templo, mas tinha um princípio de comunidade. Isso é o fundamental, né? Eu conheço muitas realidades por aí afora, onde você tem o templo, mas você não tem a comunidade, né? Então essa foi a primeira impressão que eu tive a respeito da comunidade São Jorge Mártir, né? Eu me recordo que as primeiras missas tinham poucas pessoas, né? E na medida que foi tendo a missa dominical, né, todos os domingos, fui vendo também a participação cada vez mais das pessoas, foi havendo essa purificação, né? E a impressão sempre foi muito positiva da comunidade São Jorge Mártir, pessoas muito dedicadas. Essas pessoas, assim, realmente, elas vestem a camisa, né? Mas o que mais me admira é exatamente isso, né? São pessoas que elas se deixam trabalhar, né? Elas se deixam, na sua maioria, elas se deixam trabalhar, e isso garante o futuro da comunidade. Então, é mais ou menos isso. Quais desafios importantes a comunidade enfrentou e como foram solucionados? Um deles é o espaço físico, né, que nós ainda não temos, mas Deus no início, quando nós não tinha nada mesmo, nós não tinha água, nós não tínhamos luz, nós não tinha cobertura. Então hoje, pelo menos, nós falamos, nós temos uma cobertura, hoje nós temos luz, hoje nós temos uma água, tá? Porque no início nós não tínhamos nada, os vizinhos que nos cediam água, os vizinhos que nos cediam energia, né? Então isso, graças a Deus, nós já temos, nós temos um teto, né? É o ideal? Não é o ideal, mas como se diz, é uma construção, né? Aos pouquinhos a gente vai conquistando. Seguir o terreno, foi bem difícil, bastante difícil, a prefeitura barrou muitas vezes, a sua avó que foi lá, né, Dona Laurinda, para pedir, não foi fácil, mas assim, eu acho que já está legalizado, né, porque já tem água, já tem luz, já tem um barracão, né, mas não foi fácil não. A dificuldade que teve que aqui ninguém queria uma comunidade, né, queria que a gente fosse ou para Santa Luzia, ou para Nossa Senhora de Lourdes, ou a Matriz.
mas a persistência da Dona Laurinda foi tão grande e a gente ter a nossa comunidade aqui no Oiti, que o crescimento começou dela, né? A disposição dela, o correr atrás dela, e ela, assim, às vezes a gente não queria muito compromisso, mas ela fazia a gente assumir compromisso. Ela batia na nossa porta e dava afazeres pra gente, né? E a gente, por ela ser uma pessoa idosa, e a gente ficava meio com vergonha de falar não. E íamos, né, nesse chamado. E a dificuldade maior que a gente tivemos foi começar essa comunidade. Dificuldade tem até hoje, né? Como podem ver, a gente não tem ainda um corpo físico de uma igreja, né? Nós realizamos as nossas missas ali. Graças a Deus temos essa cobertura, mas ainda assim é todo feito o processo de retirada e colocação de material, de utensílios, tudo. Ou seja, já foi muito mais difícil, só que tem sido superado cada dia pelas pessoas que aqui todas as vezes vêm e se renovam, né? Porque graças a Deus a comunidade de São Jorge só vem crescendo e pessoas que chegam, pessoas para agregar, as novas lideranças e caminhando. E viver em comunidade é isso, é acolher quem está chegando, dar continuidade, trabalharmos juntos, né? E hoje a gente está muito feliz com essa comunidade, que só vem crescendo, né? Chegando novas lideranças. Acho que o maior desafio foi a aquisição, né, do terreno e de construir também, porque como não tinha templo físico, só tinha uma cobertura, né? Então, no caso, por exemplo, das telhas lá que tinha a cobertura, eu lembro que a minha mãe saía de casa em casa com um livro ouro, caderninho que ela fez, um livro ouro, e ela chegava e perguntava se a pessoa podia doar uma telha, podia doar um saco de cimento, alguma coisa para contribuir para fazer aquela cobertura que tinha, a antiga. Quais celebrações, festas ou tradições sempre foram especiais para a comunidade? Bom, nós temos praticamente são duas festas, né, na comunidade, festas anuais, que é a festa do padroeiro, que é o churrasco, tá? E também temos a festa junina. Então são as duas comemorações festivas que nós temos. É o dia de São Jorge, né, que a gente faz o churrasco, que é muito, muito importante, e as festas juninas, que a nossa igreja é bem simplesinha, mas dá bastante gente, a nossa comida é muito boa. A Dona Laurinda, aquela lá vai ficar para a história, é a sua avó, né? O mais importante é o padroeiro, né, que é celebrado todo mês de abril, né, e as festividades, né, anuais mesmo que tem durante o ano. Festa junina, né? E aí, há de uns 2, 3 anos para cá, a festa de Nossa Senhora de Nazaré também, bem importante. Tem um momento muito da minha história de diácono, tem um momento muito importante que eu lembro, foi quando na Covid. Na Covid, eu acho que foi a Dona Laurinda, formou até grupo de WhatsApp, e depois que eu voltei do coma, né, fiquei um bom tempo em coma, entubado, e quando eu tive acesso ao celular, eu pude ver que isso marcou bastante, né, porque eu pude sentir o carinho, né, da comunidade enquanto igreja rezando por mim. Então, assim, eu sou muito grato, marcou muito esse espírito de oração, né, de vocês. E também quando eu voltei da Covid, assim, eu fui recebido com muita alegria, né, por vocês. Então, isso marca muito. Então, a comunidade é marcante para mim. Sobretudo, assim, um dos pontos que mais marcou e que lembra lá os Atos dos Apóstolos, né, quando São Pedro estava na prisão, aquela comunidade rezou, né? E a terra tremeu e tudo mais. O anjo foi lá e libertou ele, né? E aqui vocês rezaram Nossa Senhora, a estrela do céu foi lá, né? Intercedeu por mim e Deus deu o livramento. Certamente ele quer que eu trabalhe mais. Com certeza. Eu acho que foi meu padrinho Josimar, minha madrinha Célia e Ana Rosa. E a Dona Bia. Uma das principais que mais correu atrás mesmo foi a Dona Laurinda, né? Sua sogra? O pessoal sabe, né? O apoio, né, que tivemos do padre, né? Principalmente o padre José Soares, que acompanhou no começo, o padre Alcione, né? E o padre Manuel, né, agora. E os que ajudaram a gente nas missões redentoristas também, foram muito importantes. Como vocês veem a comunidade hoje? Hoje eu vejo a comunidade que está em expansão, né, está crescendo.
graças a Deus, cada vez vem chegando mais membros, né, para ajudar, e tem muitos a crescer, né? Hoje a gente vê assim, principalmente os jovens que fazem parte da igreja, há 10 anos atrás, eles eram pequenos. Então hoje a comunidade já cresceu muito, né, e futuramente será esses jovens que vão estar tocando a comunidade. Maravilhosa, né? Já tá bastante gente, muita gente trabalhando, assim, o povo se uniu muito, né? Vocês cresceram, né? Porque vocês eram um toquinho, pequenininho, né? Já estão tudo mocinha e participando através da catequese, né? A catequese ajuda muito a vocês crescerem. Isso é muito importante. Eu achei, assim, espetacular. Tem bastante gente, tudo, mas eu acho que falta mais pessoas comprometidas, mais pessoas assim para ajudar a formar, para ajudar em todas as áreas, na catequese, tanto para montar, para arrumar a igreja. Eu acho que falta mais pessoas que se comprometam a ajudar mesmo, a fazer o que precisa, né? E voluntários, né, para arrumar telhado, para arrumar tudo que precisa na comunidade. Eu acho que isso falta bastante. Essa comunidade hoje está muito maravilhosa, crescendo cada dia mais, né? Uma comunidade acolhedora, né? Que é o que faz crescer a comunidade, as pessoas, né? E aqui o acolhimento é nota 1000, né? Começando pelo Jucimar, pela Célia, pelas pessoas que trabalham, que cada hora está chegando pessoas novas também, né? E então, assim, uma comunidade muito boa e crescente, né? Está sempre crescendo. E antes era poucas pessoas, agora tem vezes que já tem mais de 100 pessoas numa missa, então isso é muito gratificante. Eu vejo uma comunidade unida, uma comunidade que tem tudo para crescer, é uma comunidade que dá bons exemplos, que trabalha com pessoas pastorais, né, principalmente catequese, no âmbito da oração, da espiritualidade, a liturgia, a gente percebe assim, que é sempre muito bem preparado. Um detalhe muito bacana da São Jorge é toda a missa ela tem que ser montada e desmontada, né? Então assim, a gente chega numa igreja e já está tudo pronto. Aqui não. As imagens, o tapete, o altar, as flores, tudo tem que ser feito com antecedência. Então, as pessoas chegam para a missa às 7 horas da manhã, que já é um horário cedo, mas as pessoas, os membros da comunidade que deixam isso tudo pronto, chegam bem antes das 6 horas, para deixar tudo pronto. E ainda lavam a igreja no sábado, enfim. Então é uma comunidade que a gente vê que tem bastante união, porque se não tivesse, não aconteceria nada no domingo de manhã. Mas é uma comunidade muito acolhedora, e eu me apaixonei logo de cara, assim, pelo jeito que as pessoas, os membros da comunidade São Jorge, abraçam novos integrantes. Uma comunidade muito ativa na evangelização, uma comunidade que se deixa mover pelo Espírito Santo, né? E esse mesmo Espírito Santo, sinto que dá a essa comunidade aquela parresia, né? Aquela ousadia do padroeiro, que ele era ousado, ele tinha muita parresia. Então vejo vocês assim como uma comunidade de discípulos missionários, né? E uma vez eu vi na mídia, não lembro que mídia que você e as meninas, foi muito bonito aquilo também, você e as meninas visitando as casas, assim como igreja em saída, né? Então, você sendo discípula missionária e ensinando suas filhas, né, a serem discípulas missionárias, né, batendo na porta das casas e anunciando Jesus, anunciando também a igreja, né? É muito bonito, né? Então, é uma comunidade aberta à formação, também isso é muito importante. O princípio missionário é aberto à formação. Esse ano, né, nós tivemos a semana de formação para catequistas e lá na ICAD, né, que eu sou professor lá também, então muitos paroquianos nossos. E assim parece que grande parte é oriundo aqui dessa comunidade. Então é uma comunidade que busca também a formação da igreja, né, para ser discípulos missionários. Está evoluindo, né? Cada vez mais, né? Cada tempo que passa como se faz assim, com os show de tempo, com as festas, né, que tem para arrecadar para a construção, né, da nossa comunidade. Evoluiu bastante. E mais moderno, né? Bem moderno. Antes era só mato lá e agora é uma igreja. Sim, e tem também a participação mais efetiva da comunidade, né? Com as missas aos domingos e às terças-feiras, então tem uma participação bem importante da comunidade. Que antes as pessoas que moravam aqui, elas iam nas missas lá no centro da cidade, por exemplo, e não iam aqui. E aí agora algumas passaram a vir, a frequentar aqui a comunidade e ajudar bastante. Em crescimento. Agora a comunidade São Jorge Mártir, ela está se organizando também para trabalhar a parte física, né? A construção do templo,
eu vejo que é uma comunidade em desenvolvimento. As células, era uma célula, mas as células elas estão se reproduzindo, né? E assim a gente vê que é muito bonito ver nas pessoas esse desejo de querer assim ajudar, de fazer alguma coisa para poder ajudar, né? E você tem ali um espaço que praticamente é um terreno, mas você tem vida ali, sabe? Você tem vida ali, você vê, que embora não tenha o templo ainda, você tem assim uma movimentação num terreno que é muito bonita, como eu disse. Às vezes a gente não encontra em comunidades que tem um templo, né? E as pessoas ali, elas se reúnem principalmente para Santa Missa, para a oração do Santo Terço, outras orações, mas ali elas também vão para conversar, para rir, formação. As crianças se sentem muito bem ali, a gente vê isso, os jovens, né? E assim a gente vai vendo uma comunidade viva que vai se desenvolvendo. Qual mensagem vocês gostariam de deixar para as novas gerações? A mensagem que eu deixo é que na simplicidade é que nós conquistamos, né, e conseguimos fazer grandes coisas. É uma coisa simples. Deus gosta das coisas simples, mas que seja feito de coração e principalmente com muito amor a Deus. Amém. E quais foram as pessoas que mais marcaram sua caminhada aqui? Aqui, para mim, teve a dona Laurinda, né, que foi uma das nossas percussoras, né, que iniciou aqui como a nossa coordenadora, e teve a Marinês também. Então ela e a Marinês. A Marinês foi que fez a parte, vamos dizer, litúrgica com a gente, né, que nós não sabíamos, e ela já tinha uma grande experiência, uma grande caminhada dentro da igreja, e ela nos ensinou bastante coisa. Para vocês, né, que são crianças, que seguem o exemplo da catequista, seguem o exemplo da família, da sua mãe, que é uma guerreira, que vocês já sabem por tudo que a sua mãe passou, e ela nunca caiu, né, sempre levantou, porque nós, humanos, somos falhos, temos dificuldades, mas a gente sempre tem que olhar para frente. Cai e levanta, cai e levanta. Porque isso é muito importante na nossa vida. Não é você cair e ficar por terra, não. Aí se pega na mão de Deus e da Nossa Senhora e se levanta de novo. Quantas vezes você cair, quantas vezes você levanta e você vai. Você vai ser nosso futuro, porque você já está adolescente e vai dar aula para nossas criancinhas, né? Porque a gente vai ficar mais velhinha, a gente já vai ficando mais afastadinha, mais assim, sempre apoiando vocês que estão na caminhada. Que vocês é o nosso futuro, que a São Jorge cresceu com a gente e vocês vão dar continuidade. Bom, o que eu tenho que falar para os que vêm após nós, né, que nós apenas iniciamos, vocês vão ter que continuar carregando, levando esse legado, porque aqui é uma geração, tem sua mãe, que faz parte de toda sua avó, então na verdade a comunidade é uma família, e a gente tem que sempre saber que em família há sempre problemas, dificuldades, mas que se juntos, em famílias, conseguirmos muito mais facilidade a superar qualquer outro tipo de os obstáculos, né, que temos que enfrentar, entendeu? Que nunca vocês, essa nova geração, nunca desanime, sejam sempre persistentes no caminhar e na fé. E que o que nós iniciamos, talvez, é para que vocês possam cada dia melhorar mais, porque vocês são a esperança de que o melhor virá, sempre o melhor virá. A gente não pode perder a esperança de que vamos permanecer nisso, nunca vamos conquistar, não. O melhor sempre virá e está ficando para vocês, a parte também que é de construção e de aumento de tudo nessa comunidade. Que eles persistam, porque a luta é bastante, é muitas coisas a serem feitas. Eu acho que eles têm que se empenhar, se dedicar e procurar fazer um bom trabalho e aprender algumas coisas que os que começaram enfrentaram. Quer dizer, agora os jovens já têm uma estrutura, já tem um piso, era no chão, já tem mais ou menos um telhado, então começar daí, sabe? E eles persistirem mesmo. E continuar na fé, continuar em oração e continuar ajudando, serem voluntários de ajudar, porque sempre está precisando. O futuro da comunidade são os jovens, começando pelas crianças, trabalhando essas crianças dia após dia, né? Na catequese, nos trabalhos da comunidade, nas festas, sendo envolvidos os jovens. Aqui na comunidade de São Jorge, essa parte é bastante importante, que os jovens estão ativos quando tem festa, né? Todos os jovens estão ativos, têm funções, e isso é o futuro da nossa comunidade, né? E a gente tem um futuro muito bom para São Jorge. Novas gerações, principalmente para os jovens, perseverança. Perseverança, doação do seu tempo, do seu serviço. O jovem tem muita energia para trabalhar, se coloca à disposição.
se interesse por pastorais, sendo catequese, grupo jovem, pastoral da juventude, música, liturgia, enfim, participe de alguma pastoral e arregaça as mangas na hora de trabalhar e não tenha medo, não tenha vergonha e entrega seu suor aqui, porque vale a pena, a recompensa vem. E não tenham medo, né? Jesus, ele sempre disse, não tenham medo, né? Então é essa mensagem, não ter medo e abrir o coração para nosso Senhor Jesus Cristo e abrir também o coração a Nossa Senhora, né? Porque a Sagrada Escritura diz, né? Confia no Senhor e o mais tudo Ele fará, né? E de Nossa Senhora São João Bosco, que diz, foi ela que tudo fez, depois de uma vida dedicada ao Senhor, aí ele fala de Nossa Senhora, foi tudo que foi ela quem tudo fez. Então, o que eu diria aos jovens, não ter medo, confiar, né, todo o seu ser a Jesus e também a Nossa Senhora. Fui orando bastante, né, que falta muita coisa ainda para concluir a nossa comunidade, né, e que continue na fé. Perseverar na fé e colocar na cabeça que tudo que nós fazemos é para a honra e glória do Senhor, que não é mérito nosso, não é mérito de ninguém, mas é para a salvação das almas e vale muito a pena, né? Porque assim, tudo na nossa vida é aprendizado. Nós não devemos assim, pelo menos devemos tentar não desperdiçar as oportunidades que Deus nos dá, né, para estudar, para trabalhar, para partilhar, ter boas amizades, né? E, no entanto, a gente sabe que por mais que estes valores sejam importantes, eles são valores importantes aqui para a Terra, né? Mas então, qual é a mensagem que eu deixo para as crianças e para os jovens? É que os valores espirituais que eles estão aprendendo na comunidade São Jorge Mártir, né, eles guardem no coração e não deixem passar. Porque esses valores, eles não terminam aqui nessa vida, né, com a morte. Eles levam para o céu, nós levamos eles para o céu, né, eles são para sempre. Né? Então, assim, o valor da oração, a vivência da oração, a importância da Santa Missa, a devoção a Nossa Senhora, o amor pela Eucaristia, o amor pela Palavra de Deus, a devoção pelas almas do purgatório, a amizade com os santos, né? Esses são valores eternos que eu gostaria muito que os jovens e as crianças guardassem no coração, porque se fizerem isso, eles serão felizes, entendeu? O mundo hoje, ele é um mundo em que ele colocou o sentido da vida aqui nas coisas de baixo. E por isso que a gente vê a frustração das pessoas, porque o mundo, a gente chega num ponto com ele em que ele não preenche. Somente as coisas do céu podem preencher, né? A nossa vida, ela deve estar voltada para o alto, porque somente as coisas do alto podem dar sentido a ela. Então, se os jovens e as crianças guardarem esses valores espirituais, o resto virá por acréscimo, sem sombra de dúvida. Sou a Cauane. Meu nome é Jornes, bom dia. Eu sou o Cid. E nós estamos representando os jovens do grupo de jovens da nossa comunidade, Cavaleiros de São Jorge Mártir. E como que vocês veem a comunidade hoje? Eu vejo uma comunidade muito boa, estruturada, com muitas pessoas que estão ajudando. E eu acho muito uma bom. comunidade muito acolhedora. Assim. O que vocês lembram de mais marcante desse tempo que vocês participam aqui na comunidade? A troca, que antes as missas eram feitas ali, agora já mudou pra cá. Que antes as missas lá eram menos organizadas do que aqui, porque o espaço era menor. Pela mudança de cá, construção daqui da área da estrutura, colocando piso ali do outro lado. Ajudou demais. Que mais? As festas também. É isso. Quem são as pessoas que mais marcaram vocês durante esse tempo de vocês como comunidade São Jorge Mártir? Acho que a minha avó, Dona Laurinda, os meus pais, a Cátia e o Vilmar, a tia Célia e o tio Ju, praticamente todo mundo que participa. A Ana Rosa. Aí pra mim é Marinês. É isso aí. Qual o exemplo ou mensagem que eles deixaram para vocês, através das ações deles, que vocês vão levar para a vida toda? Pra gente continuar persistindo e nunca deixar a comunidade morrer. Não virar muito certinho. É isso aí. E para as crianças, qual a mensagem que vocês deixam como Cavaleiros de São Jorge Mártir? Participem muito da igreja e busquem sempre a Cristo. Mesmo se tiver dificuldade, sempre tenta vir. Né? Você não está acolhendo. Né? E sempre ajudem.
em tudo que puder. Muito obrigada, gente. De nada.